Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li agora no mês de novembro e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu sempre trago aqui pro canal, que é o vídeo onde eu falo sobre todas as leituras que eu fiz durante um mês e no caso desse vídeo, todos os livros que eu li agora no mês de novembro. Esse vídeo vai ser daquele formato de vlog, onde conforme vai passando os dias eu vou trazendo pra vocês algumas atualizações sobre as leituras que eu tô fazendo, mas eu não vou começar aqui falando sobre os livros que eu já li, porque eu ainda não li nenhum livro desde o último vídeo de lidos do mês, que foi o lidos do mês de outubro. Hoje ainda é dia 31 de outubro, então vou só dar uma atualizadinha bem rápida aqui sobre quais livros eu estou lendo no momento. Eu estou lendo A Dança da Água, nessa minha edição do Intrínsecos. Na verdade eu tô ouvindo o audiobook desse livro e acompanhando de vez em quando com a leitura. Eu tô bem no comecinho ainda, na verdade não tô tão no começo. Eu terminei a primeira parte deste livro agora, cheguei na parte 2 e eu tô na página... não sei, deixa eu ver... 130. Esse aqui é um livro grandinho, ele tem 400 páginas. Então pode ser que eu demore um pouco pra ler ele, mas espero que não, porque eu realmente quero terminar logo essa história. O outro livro que eu tô lendo é o livro O Silêncio do Mangue. Antes de começar a ler esse livro, eu fiz uma votação pros apoiadores do canal lá no meu Instagram, no formato de stories só pro Close Friends, porque os Close Friends são só os apoiadores do canal. E eu coloquei entre este livro ou outro livro, que eu acho que ainda vou ler esse mês. E esse livro acabou ganhando, então eu vou começar novembro lendo este livro aqui. Eu tô também bem no começo, acho que eu não cheguei na página 50, não cheguei, mas já posso falar que eu tô gostando bastante da história. Esse daqui é o livro que eu vou ler, vou fazer várias anotações, no caso eu já estou fazendo várias anotações mesmo. Tô colando o post-it, tô fazendo muitas coisas aqui. Todas as páginas, na verdade, tem alguma anotação. E eu também tô fazendo alguns desenhos em alguns momentos. Eu tô realmente me deixando levar pra anotar esse livro. E eu estou amando essa experiência, eu tô gostando muito de fazer isso com o livro, uma coisa que eu nunca tinha feito mesmo, assim, me deixar levar. Escrever tudo que eu tenho vontade de escrever, desenhar quando eu quero desenhar, porque no final de dezembro eu vou sortear esse livro para algum dos apoiadores do canal, com todas as minhas anotações. No caso, não vou sortear para todo mundo, eu vou sortear só para quem apoia o canal em tal tier, mas mesmo assim tá sendo uma experiência muito legal. E é óbvio que quando eu fazer o sorteio desse livro, eu vou perguntar pra pessoa se ela quer o livro todo anotado por mim, ou se ela quer uma edição nova, porque eu sei que tem gente que não gosta de ter livros anotados. Eu espero realmente que a pessoa queira a edição toda anotada, porque eu acho que vai ser uma experiência muito legal fazer essa leitura vendo tudo o que eu fui achando conforme eu ia lendo esse livro. Bom, por enquanto é isso. Agora eu vou terminar esses livros. Eu acho que eu vou demorar um pouco pra terminar algum desses dois. Tô bem no começo deles ainda. Talvez semana que vem eu volte aqui com a primeira atualização, com o meu primeiro livro finalizado. Eu espero que sim, porque eu realmente não quero que esse mês eu demore muito pra ler os livros que eu tenho que ler. Bom, gente, eu acho que deu pra notar pela bagunça, que é essa bagunça aqui, e gatos na bagunça também. Eu acho que eu até falei isso aqui nesse vídeo, peraí que eu vou fechar a janela, tá vendo muito som da rua. Bom, agora parou o som da rua, mas vai ter o som da minha gata mexendo na minha mala. Olha que safada. Pera, aqui. Arteira. Enfim, hoje eu vou começar a montar minha mala, porque amanhã eu e Felipe, a gente vai viajar, a gente vai pra praia com a minha família. Eu já falei isso em outros vídeos, mas agora é o dia que tá acontecendo isso. Finalmente chegou no dia que a gente vai viajar. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que a gente comprou. A gente comprou 2 chinelos pra usar na praia. Eu comprei esses daqui. Olha que bonitinho, é o Pato Donald. Eu não gosto muito dos personagens da Disney, preciso falar a verdade aqui pra vocês. Meu Deus do céu, meus gatos não param de destruir tudo. 2 furacão. Sai daqui, para de destruir as coisas. Então, deixa eu voltar aqui. Eu não gosto muito dos personagens da Disney, pra ser bem sincero. Eu nunca cresci com o Mickey ou com o Pato Donald. Não tive essa coisa. Mas eu achei
tão bonito esse chinelo. Olha aqui. É o Pato Donald com uma vibe de férias. Daí tem um abacaxizinho aqui e umas estrelinhas muito lindas. E o Felipe comprou também o chinelo pra ele, que ele comprou esse aqui da Farm, também da Havaianas. Aí podia ser patrocínio, né? Havaianas, patrocina a gente. É tão caro o seu chinelo. Ele comprou esse aqui da Farm de bananinhas. E... ai, tô bem feliz com essas compras, porque chinelo é uma coisa que a gente compra uma vez a cada 5 anos. E a gente tava precisando comprar chinelos logo. Ó o Zoro, vocês estão vendo o Zoro? Ele tá comendo minha coisa térmica, que eu vou colocar minhas coquinhas zero. Como que pode, né? O que é esse que eu comendo tudo? Aqui, ele destruiu. Comeu o negócio. Meu Deus do céu. Uma parte de dentro ainda tá intacta. Pelo menos. E assim, a gente vai pra praia, eu vou gravar alguns takes lá, provavelmente vai ser esses takes que eu uso como transição. Talvez eu fale um pouco nesses takes, mas vai ser bem pouca coisa mesmo, porque eu realmente quero aproveitar a praia com a minha família, não quero ficar gravando vídeos. Com certeza a maioria dos conteúdos que eu vou fazer sobre a minha ida à praia eu vou postar no meu Instagram, em formato de stories, e acho que vai ser isso. Porque, provavelmente vocês já ouviram, é que a gente que produz conteúdos pra internet, quando a gente sai de viagem, a gente quer gravar alguma coisa, a gente quer ficar produzindo conteúdo. Só que isso é uma coisa muito ruim, porque você tá ali com o pessoal, você tá conversando, mas sua cabeça não para de pensar assim, nossa, eu poderia gravar um conteúdo disso aqui, porque ficaria legal. E quando você faz isso, você não aproveita 100% do seu tempo ali. E pra mim isso é muito ruim. Eu quero aproveitar muito. Faz muito tempo que eu não saio de férias. Esse ano eu consegui ir pra praia uma vez, que acho que eu até gravei um pouco aqui pro canal a mesma coisa, bem poucas coisas dessa minha ida à praia. Mas é muito raro eu sair de férias, eu e o Felipe conseguir tirar um tempo pra gente viajar. É muito difícil isso acontecer. Hoje, no caso, é dia... não sei. Alexa, que dia é hoje? É quarta-feira, 13 de novembro. Hoje é dia 13 e a gente vai, então, dia 14 e vai voltar só no domingo. Não sei que dia vai ser domingo. Eu vou gravar um pouco dessa minha ida à praia pra vocês, mas não vou ficar preso nisso. Eu só vou gravar quando eu sentir a vibe que tá na hora de eu gravar uma coisinha ali. Bom, liguei o ar aqui, porque agora eu vou falar do livro que eu terminei, que foi o livro O Silêncio do Mangue. Deixa eu subir um pouco a câmera, porque eu acho que tá muito pra baixo. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar essa investigação que tá acontecendo, porque começou a aparecer vários cadáveres de drags mortas, e esses cadáveres são todos encontrados no mangue. E o nosso protagonista, que é o Tibério, ele tá ali na faixa dos 40 anos. Ele é um policial e ele é gay. Isso aí é o primeiro ponto que já me chamou muita atenção, porque é muito difícil você encontrar um livro gay com um protagonista que não é jovem. Aqui a gente vai ter muito isso, pessoas LGBTQIAPN+, mais velhas. Vai ter também cenas de hot... Gostei bastante do hot desse livro. Não é assim muito explícito, mas tem partes que é explícita. Esse livro aqui também tem sadomasoquismo. Essa questão de sadomasoquismo também tá presente na investigação, porque os corpos das drags mortas apresentam sinais que teve esse sexo com sadomasoquismo antes delas serem mortas. Esse é um livro que vai também ter muito desse assunto com pessoas mais velhas. Assim, só pra deixar claro, tá? Quando eu tô falando pessoas mais velhas, eu tô falando pessoas nessa faixa de 40 anos. Bom, a gente vai ter toda essa investigação em cima dessas drags mortas e também a gente vai ter esse outro lado, que vai ser pessoas LGBTQIAPN+, que estão cansadas de serem oprimidas. Então essas pessoas vão meio que criar uma guerrilha, que é uma quadrilha de pessoas LGBTQIAPN+, e essa guerrilha vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. A primeira parte desse livro é muito boa. A primeira parte desse livro é, sim, a parte mais hot do livro. Tem muito dessa questão de pegação, também tem muito da investigação. A segunda parte já é mais focada na investigação. E se eu não me engano, nessa segunda parte, onde acontece as cenas de sexo mais explícitas. E a terceira parte é a parte que eu não gostei muito dessa história, mas eu vou explicar o porquê. No começo desse livro eu fiquei super investido, eu queria muito saber o que estava acontecendo. O Tibério também tem meio que um mistério sobre o passado dele, porque ele não consegue lembrar do passado, e ele tem várias cicatrizes, tem vários problemas também com as pessoas relando nele, ele não gosta muito. O namorado dele, que também trabalha pra polícia, o namorado dele é o legista, ele meio que trabalha com o Tibério sobre esses problemas que ele tem, então é por causa disso também que meio que demora a cena dos dois na cama. E assim, eu queria muito ver essa cena. Essa cena, na hora que eles começavam a se pegar e o Tibério ficava perturbado, aí eu falava assim, não fica perturbado, vai, você consegue, Tibério, eu quero ver o que vai acontecer, quero ver vocês no ato, é isso que eu quero imaginar, no caso, não ver, né, imaginar. A terceira parte desse livro parece que o autor simplesmente decidiu jogar tudo pro alto, porque é tudo muito apressado, o jeito que as coisas foram resolvidas, parece que o autor, assim, precisava terminar esse livro em 350 páginas. Dava pra ter feito uma terceira parte, dava pra ter feito uma quarta parte desse livro, pra não ser uma história tão corrida, mas o autor faz muito apressado. No começo da terceira parte já aparece uma testemunha que explica tudo que
que aconteceu, todo esse mistério, ela simplesmente aparece ali e explica. É como se toda a investigação não servisse de nada, porque aparece uma pessoa e já conta tudo o que aconteceu. Pra que teve essa investigação, sendo que a resposta vai vir de um terceiro, que não tinha nem aparecido na história ainda, simplesmente aparece na delegacia e faz o testemunho. Tá, resolveu esse problema sobre o mistério, só que ainda tinha outras coisas pra resolver. Essas outras coisas também foram resolvidas de uma maneira muito cômica. Assim, por exemplo, eles tinham que entrar no mangue e o mangue era muito grande. Do nada, uma personagem lá teve um plot ruim. Confessa um negócio que eu achei ruim, o que ela confessou, pra mim não mudou nada, não teve impacto nenhum. E ela também fala que ela sabe exatamente todo o mapeamento do mangue porque ela fez aquilo no passado. Só que o que me deixou assim mais puto com essa história foi que tem um personagem que ele era basicamente um dos vilões do livro e ele, do nada, de uma hora pra outra, ele ajudou uma das policiais, super altruísta, ajudou essa policial. E ainda ele falou assim: ai, leve meu carro e toma meu celular, porque meu celular, ele tá ligado com o celular dessa pessoa que vocês estão procurando, porque eu invadi a casa dessa pessoa, entrei na conta dela e linkei o GPS dela com o meu, então está aqui a resposta que vocês precisam. Do nada, gente, não tem sentido. Assim, é uma resposta muito preguiçosa pra esse livro. E o pior é que esse personagem era um personagem ruim. Como que assim, do nada, ele vira um personagem bom? Ai, sério, me decepcionou muito essa terceira parte. Esse daqui ia ser um livro 5 estrelas pelo mistério do começo e pelo hot também, por essa questão de ter personagens gays ali na faixa dos 40 anos pra mais, uma coisa que eu não tinha visto em outras histórias. Provavelmente tem várias histórias desse jeito, mas eu nunca tinha consumido uma história assim, nunca tinha visto. Isso me chamou muita atenção, só que esse final, como foi tudo muito apressado, tirou, sei lá, 1,5 estrelas. Eu dei 3,5 estrelas pra O Silêncio do Mangue. E esse aqui foi um livro que eu anotei todas as páginas. Todas as páginas tem uma anotação minha, um desenho ali que eu fiz sobre a história. Todas as páginas têm alguma coisa. E eu fiz isso porque esse livro aqui eu vou sortear para o pessoal do meu clube do livro, para os apoiadores do canal. Assim, não vou sortear para todo mundo, vai ser só para quem assina a partir de um tier lá. E eu quero que essa pessoa, quando ela for pegar para ler esse livro, ela tenha todas as impressões que eu tive conforme eu fui ler. E tudo que eu tava pensando conforme eu tava lendo essa história, eu fui anotando. Todas as coisas mesmo. A única coisa que eu vou ter que pedir desculpa é pela minha letra, porque minha letra não é tão boa, não é tão bonita. A pessoa às vezes vai ter que dar uma de Sherlock Holmes para tentar decifrar o que estava escrito, mas eu anotei muitas coisas. Sobre esse livro é isso, não tem mais nada pra falar. É um livro que eu recomendo. Apesar do final ser muito corrido e ter coisas muito convenientes pra resolução de toda essa história, eu ainda recomendo esse livro. É um livro bem legal, bem interessante. É um livro que tem um hotzinho, ó, filé. E eu terminei esse livro e comecei a ler Trauma Oculto, que é um livro que vai ter uma LC pro canal. Provavelmente já falei isso nesse vídeo, não tenho certeza. E é isso, esse mês tô lendo muitos livros nacionais. Esse livro nacional e é isso. Agora eu vou terminar de arrumar minha mala para poder viajar. Estamos entrando em Silent Hill. Meu Deus. Bom, gente, hoje é dia 22 de novembro. Ó, uma gatinha. Ai, gente, que coisa fofa. Ela tá me atrapalhando. Vai pra lá. E eu voltei da praia já faz uma semana quase. Eu voltei no domingo, hoje é sexta-feira. E eu tô simplesmente
descascando em tudo que é lugar. Eu tô só a destruição e também tô muito cansado porque eu não sei se isso acontece com vocês também, mas quando a gente faz uma viagem, você chega em casa, você descansa, você consegue descansar, mas parece que você não fica 100%, talvez porque você sai da sua rotina por um período. Não sei, eu não gosto de sair da minha rotina. Daí quando eu saio da minha rotina, depois pra voltar, é muito ruim. E agora o Zoro tá aqui querendo comer o fio. Ai, o Zorinho aqui, gente. Faz tempo que a gente não vê o Zorinho. Faz tempo que o Zorinho aparece. Ai, que fofinho. E, bom, o que eu tava falando? Praia, tô cansado, não estou 100% ainda. E eu dirigi... Nossa, ai gente, sério. Que trauma. São Paulo foi horrível. Eu peguei um trânsito gigante. Eu fiquei 1 hora parado no trânsito. Eu fiquei 12 horas dirigindo o carro. Muito tempo. Nossa... Foi muito ruim. Pra ir eu não peguei tanto trânsito assim, mas no domingo peguei assim, o maior trânsito que eu já peguei na minha vida. Nossa, meu cabelo tá todo bagunçado também, não fica no lugar. Ai, bom, já passou pelo menos o trauma. E agora, falando em trauma, eu terminei 2 livros durante essa semana. Dia 18 de novembro, eu terminei o livro Trauma Oculto, que era o livro que eu tava lendo pra LC do canal. E eu não vou falar muito sobre esse livro, porque ele foi meio que uma leitura exclusiva com os apoiadores. Mas basicamente, aqui a gente vai ter a história da Lúcia. A Lúcia, junto com a família dela, está fazendo uma viagem de Tocantins pra São Paulo, porque a Lúcia encontrou uma forma dela e da família dela mudarem de vida com um negócio que eles iam administrar. Só que nessa viagem, eles acabam sofrendo um acidente e a mãe acaba falecendo. Esse é o ponto inicial de uma mudança muito grande que acontece com a família. E basicamente essa é a sinopse deste livro. Esse daqui é um livro muito pesado, que tem acontecimentos muito pesados. Eu não sei o que os brasileiros têm de escrever livros que são extremamente pesados. O Rafael Montes escreve livros muito perturbadores. Daí tem Colapso também, que foi o livro mais pesado que eu já li na minha vida, também escrito por um brasileiro. Esse livro aqui também é um livro muito pesado. Já dá pra ver que o brasileiro já nasce perturbado, né? Uma coisa que me incomodou um pouco neste livro foi o sotaque dos personagens, mas em uma conversa que eu tive ali com o Felipe falou pra mim que os parentes dele basicamente falam dessa mesma forma. E também outra coisa que tinha me incomodado nessa história era algumas pontas soltas que ficam durante a leitura. Só que esse livro também tem coisas positivas, como por exemplo, uma reviravolta que tem no final, uma explicação de uma coisa que tem no final, que liga com o acontecimento que tem no meio dessa história, que eu não tinha entendido muito bem porque estava ali. E depois que tem essa explicação, eu achei genial, é muito interessante mesmo o jeito que o autor trabalhou nisso. É um livro que eu recomendo, mas ele tem muitos alertas de gatilho, e eu acho que esse aqui também foi o primeiro livro do autor, não tenho certeza, mas eu tô doido pra ver o que mais esse autor é capaz de escrever. Bom, eu terminei Trauma Oculto, eu peguei pra ler Bem-vindos à Livraria Ryonondong. Este livro eu não tenho ele físico, porque eu ouvi o audiobook dele da Audible, e essa foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, é muito diferente. Ele é um healing book, que é uma literatura de cura, que eu tava com um pouco de preconceito de ler, porque eu achei que ia ser numa vibe igual a Biblioteca da Meia-Noite, que não funcionou comigo. A Biblioteca da Meia-Noite tem essa questão de trabalhar com a depressão, mas a solução que o autor trabalhou para a depressão na Biblioteca da Meia-Noite foi basicamente, você tá ruim, mas você só precisa mudar de vida, você só precisa olhar suas situações com a cabeça erguida que você vai melhorar. Ele basicamente descarta a possibilidade de um psicólogo e ele tenta empurrar que você consegue sair disso sozinho, sendo que na maioria das vezes você não consegue sair de uma depressão sozinho, você precisa de acompanhamento profissional. E era por causa disso que eu tava com medo de ler Bem-vindos à Livraria Ryonondong, porque eu achei que ia ter uma vibe bem semelhante, mas é muito diferente. Ele basicamente tenta colocar na sua cabeça que as coisas que acontecem com você talvez não seja sua culpa, é mais culpa do ambiente que você está inserido, é mais culpa da sociedade. Ele também fala sobre trabalho e dá um shift que diminui a sua carga horária. Você pode estar trabalhando muito para sua empresa, e essa é uma empresa que não está te reconhecendo. Essa empresa pode estar falando que você faz parte da família, você faz parte do time. Isso é só uma maneira de te induzir a você fazer coisas que podem ser erradas para você, trabalhador, para beneficiar a empresa. Isso é uma coisa que aconteceu comigo várias vezes em algumas empresas que eu trabalhei. É bizarro como isso acontece e como você tem que dar tudo de si, dar o melhor de você, você tem que
ficar com ansiedade com o seu trabalho, porque você tem prazos que são prazos absurdos, são prazos que você tem que cumprir fora da sua carga horária, porque senão você não consegue cumprir esses prazos, e pra empresa tá tudo certo. Eles não vão pagar mais a sua carga horária, eles vão continuar pagando o tanto que eles pagam, mesmo você tendo que trabalhar nos finais de semana. É bizarro, uma coisa que aconteceu comigo, é uma coisa que esse livro fala, que me deu uma outra perspectiva, eu achei muito legal. Esse livro também fala sobre oportunidades e como cada pessoa tem uma oportunidade diferente, então é muito errado você se comparar às outras pessoas, porque você não teve as mesmas oportunidades que ela, e você se cobrar estar no mesmo patamar que essas outras pessoas não é uma coisa legal de você fazer, não é uma coisa boa pra sua saúde, porque não tem como você estar no mesmo nível de uma outra pessoa se você não teve as mesmas oportunidades. É um livro, assim, que vai te colocar pra refletir sobre vários temas, é um livro que tem os protagonistas, tem os personagens ali, mas ele não é um livro sobre esses personagens, sobre esses protagonistas. É um livro sobre as experiências que eles têm. E assim, no começo da história e no final da história, não parece que os personagens evoluíram muito. Não tiveram aquela evolução gigante neles. Na rotina deles, nas coisas que eles fizeram, não tiveram muitos namorados e muitos términos e várias coisas acontecendo na vida deles. São pequenas mudanças que eles tiveram conforme o decorrer da história, que é perceptível apenas no final do livro, que você vê como que eles estavam e como eles estão. Eu achei bem incrível, eu tava com um preconceito muito grande com esse tipo de literatura, mas eu amei, eu tô doido pra ler outros livros desse mesmo gênero ali, de Healing Books. Gostei bastante, dei 4 estrelas para Bem-vindos à Livraria Ryonondong e super recomendo. Quando eu terminei de ler Bem-vindos à Livraria Ryonondong, ó o Zoro, ele tá aqui, ó. Meu gatinho, tomando banho. A Namizinha tá ali, vocês não estão vendo, mas ela tá em cima da minha escrivaninha. Bom, enfim, quando eu terminei de ler Bem-vindos à Livraria Ryonondong, meu Deus, Zoro fazendo um contorcionismo aqui. Eu peguei pra ler o livro Tomi, o mangá, e eu estou obcecado com esse livro. A história é muito diferente do que eu imaginei que ela ia ser e tá muito legal, mas quando eu terminar de ler, eu venho aqui falar com vocês sobre esse mangá. Eu terminei esse final de semana, eu já tô quase na metade. Bom, depois eu volto aqui com mais atualizações pra vocês. Florinho, você tá tomando banho? Namizinha, você tá também tomando banho? Você precisa tomar banho, Nami? Você fica toda hora se enroscando na sujeira, você e o Sorinho. Coisa fofa. Bom, gente, tô aqui no que eu espero ser o último take deste vídeo. E eu tenho aqui 2 livros comigo pra falar que eu terminei eles. Mas antes de falar sobre esses livros, eu preciso falar com vocês sobre 2 coisas. E assim, não quero me estender, mas meu editor, que no caso sou eu, que lute. Eu tô lutando. Bastante. Bom, o que eu queria falar é que, primeira coisa, eu assisti Wicked e eu estou simplesmente obcecado pela playlist de Wicked. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes musicais, principalmente quando é filmes de musicais da Broadway. Por exemplo, In the Heights era um dos meus favoritos, também Matilda, eu gosto muito de Matilda. E agora o Wicked entrou pra essa lista de obsessões. Nossa, eu amei demais a história de Wicked. Eu gostei muito das músicas. Tem 3 tipos de pessoas que estavam hypadas pra esse filme. A primeira delas é as pessoas que gostam de Wicked, que conhecem a história e amam. O segundo tipo de pessoa é o tipo que gosta da história de Oz, que não é o meu caso, porque eu nem sei qual é a história do Mágico de Oz. E eu também nem sabia qual é a história de Wicked. E também tem o terceiro tipo de pessoa, que é onde eu me encontro, que é as pessoas que amam Glee e estavam hypados pra esse filme por causa das músicas que tocam em Glee, como Define Gravity. Essa daí, nossa, eu amo essa música na versão de Glee. E, nossa, eu simplesmente tô sem parar de ouvir essa música agora na versão de Wicked no Spotify. Eu simplesmente coloco em loop ali. Eu acho que ontem eu cheguei a ouvir 8 vezes seguidas. E eu nem sabia a história de Wicked antes de assistir o filme. E agora que eu sei, pelo menos a primeira parte, eu não faço a mínima ideia que acontece na segunda parte, eu tô muito fã. Virei cadelinha de Wicked e eu já comprei o livro, que eu tô doido pra ler. Eu comprei naquela versão do Dark Side, que é belíssima. Vai chegar aí, eu acho que chega mês que vem. E assim, ai, tô doido. Tô muito
muito empolgado pra ler Wicked e assistir a segunda parte, e também queria assistir o musical que vai ter em São Paulo em março ou maio, se eu não me engano, queria muito assistir também. Bom, essa é uma das coisas que eu queria falar pra vocês, assistam Glee, não Glee, Wicked, mas assistam Glee também, é muito bom. E a outra coisa que eu queria falar é que eu fico chocado como vocês prestam atenção nas coisas que eu falo nos vídeos. E sempre que eu vejo vocês respondendo os comentários que as pessoas fazem nos meus outros vídeos, respondendo o que eu acho. Por exemplo, as pessoas perguntam: o que você achou desse livro? Você já leu esse livro? E eu tenho uma resposta pra esses comentários, mas vocês já sabem a resposta e vocês comentam o que eu acho, então eu não preciso comentar. Peraí que eu acho que eu tô baixo, deixa eu erguer a cadeira. Aí. Eu acho isso um absurdo, porque não cai na minha realidade que vocês prestam atenção nas coisas que eu falo. Que tem pessoas que realmente ouvem o que eu falo aqui e guardam. Assim, é bizarro, sabe? Porque eu não tenho essa noção se vocês estão ou não gostando dos conteúdos, se tem pessoas assim que assistem e vão assistindo vários vídeos meus. Eu só tenho noção de números, mas eu não consigo saber se tem, por exemplo, pessoas que realmente gostam dos vídeos que eu faço aqui pra internet e que guardam as coisas que eu falo. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça ainda. Não tinha como eu ter essa noção. Eu só consigo ter essa noção quando eu vejo vocês respondendo esses comentários. Assim, é muito gratificante isso, sabe? É uma experiência que eu estou tendo, que estou amando muito. É muito, muito legal mesmo. Eu só quero agradecer a vocês que veem os meus vídeos, acompanham minhas redes sociais e prestam atenção nas coisas que eu tô falando aqui. Bom, acho que eu já enrolei demais. Deixa eu falar logo sobre os 2 outros livros que eu li durante esse mês. O primeiro livro foi Tomie, o mangá. E esse livro aqui me surpreendeu muito no começo, porque eu não sabia qual era a história de Tomie. E no caso aqui, a gente vai acompanhar a história dessa garota, que é a Tomie, e ela tá meio que amaldiçoada. Só que não é necessariamente uma maldição, em nenhum momento fala assim: essa pessoa tá amaldiçoada. Eu acredito que essa é uma forma de interpretar essa história. A Tomie, em um dia, ela sai com os amigos da escola pra uma excursão. E nessa excursão que ela faz, ela meio que entra em conflito com o namorado dela, porque ela tava pegando o professor e o namorado descobre. Então o namorado meio que joga ela de um barranco ali, de um precipício, e ela cai e morre. Ela não tinha muitos amigos e a maioria das pessoas não gostavam muito dela. Então os colegas de classe dela ali tomam as dores do namorado e meio que oculta o assassinato pra ninguém ficar sabendo. O que esses colegas de classe dela faz? Eles cortam a Tomie em vários pedaços e cada um esconde um pedaço dela em um lugar diferente. No dia seguinte, a polícia investiga esse caso e eles meio que encontram a Tomie e começa essa teoria de que ela foi brutalmente assassinada por um serial killer. Esse serial killer tá solta, então os policiais meio que entram em contato ali com a turma dela em um dia de aula pra tirar o testemunho dos alunos e do professor que estava presente ali nesse dia que a Tomie desapareceu e foi encontrada morta. Quando esses policiais estão ali tirando esses testemunhos dos alunos, a Tomie simplesmente aparece na sala de aula. Então todo mundo fica incrédulo com isso, o professor fica louco e a Tomie segue a vida dela normal. Bom, essa aqui é mais uma das histórias bizarras do Junji Ito. A gente vai acompanhar a Tomie em vários cenários diferentes, são como se fossem vários contos. Alguns dos contos têm meio que uma relação com outros, mas a maioria não. E todos têm a Tomie como vilã. A Tomie é uma pessoa que quando ela entra na vida de outra pessoa, essa outra pessoa fica obcecada com ela e começa a fazer tudo o que ela manda, até que chega num momento que a obsessão vira tanta que essa pessoa acaba matando a Tomie. Isso acontece em todos os contos. E quando a Tomie é morta, cada pedaço diferente dela acaba virando uma outra Tomie. Então ela meio que vai se multiplicando infinitamente. Eu tava gostando muito dessa história no começo, eu tava muito entretido. Os traços do começo desse livro é bem o começo da era que o Junji Ito era um mangaka. Então, esse traço aqui bem mais antigão. Tem uma semelhança com aqueles mangás mais antigos também. É bem estranho esses traços do autor comparado com os traços mais novos dele. Aqui no final do livro já tem mais ou menos os traços do Junji Ito, sendo o que ele produz hoje em dia, o que eu acho muito melhor, os traços dos contos finais deste livro aqui comparado com os traços dos contos iniciais. E como eu disse, estava gostando muito do começo desse livro até chegar numa parte que eu simplesmente enjoei, porque todos os contos seguem a mesma premissa e começa a ficar muito enjoativo. Tem um ou outro conto ali que se destaca porque eles são mais diferentes, mas todos os contos acabam sendo a mesma coisa. A Tomie aparece, alguém fica obcecado pela Tomie, essa pessoa acaba matando a Tomie e acaba. É sempre isso, todos os contos é a mesma coisa. Assim, comparado com os outros livros do Junji Ito que eu já li, Gyu e Uzumaki, que são as duas outras histórias principais do autor, eu achei Tomie a mais fraca, mas mesmo assim é uma história legal, é divertido, é gore,
tem muito sangue, é macabro também. Eu recomendo, mas não achei grande coisa. Eu dei 4 estrelas pra este mangá aqui e eu acho que foi o mangá do autor que eu dei a menor nota. Bom, terminando o Tomie, eu peguei pra ler... Na verdade, eu não peguei pra ler esse livro, eu comecei a ler outro livro, mas eu terminei também, dia 28, ontem, outro livro, que foi A Dança da Água. Esse livro aqui eu tô lendo desde o mês passado. Na verdade, eu estou ouvindo o audiobook e seguindo com a leitura de vez em quando. E aqui a gente vai acompanhar a história de Lockless. A Lockless é uma propriedade onde o dono dessa propriedade está buscando um sucessor. E o dono da propriedade, ele tem 2 filhos. O Maynard é o filho mais novo dele. Ele não tem aptidão nenhuma para ser o sucessor, para tomar conta dessa propriedade. E ele também tem outro filho, que é o Hiram. Só que o Hiram não pode ser o sucessor, porque o Hiram, ele é um filho ilegítimo e também ele é um escravo. Esse livro aqui vai se passar nessa época da escravatura dos Estados Unidos. E eu achei o contexto histórico desse livro muito bom. Nossa, tá trovejando, dá pra ouvir aí? Tá muito alto os trovões. Finalmente tá chovendo aqui na minha cidade. Faz muito tempo que não chove e essa chuva tá refrescando, tá sendo bem gostosinha. Mas tá trovejando bastante. Bom, TDAH bateu aqui, enfim. O que eu tava falando? O contexto histórico desse livro é muito bom. Eu aprendi coisas que eu não sabia aqui de contexto histórico, como por exemplo, que os Estados Unidos teve essa época dos escravos, isso eu sabia, mas eu não sabia que a parte norte dos Estados Unidos era proibido, enquanto a parte sul era legalizado. Então tem toda essa questão também nesse livro, dos escravos do sul tentando fugir para o norte e também pessoas ajudando escravos do sul ir para os estados livres, que são estados do norte. Também tem o contrário, que são os denominados cães, que pegavam pessoas pretas dos estados livres do norte e mandavam elas pro sul para elas virarem escravas. Esse livro toca muito nessa ferida de escravos que perderam a família, porque os membros da família eram amarrados aos tocos e eram vendidos. E isso basicamente separavam filhos de mães, maridos de esposas, irmãos de irmãs. É um livro muito triste nessa questão. Ele também tem uma questão ali de realismo mágico. É um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que vale muito a pena. Eu achei o meio dele um pouco arrastado. É uma história também bem triste, bem carregada, que você vai sentir várias emoções conforme está lendo esse livro. Tem uma parte também aqui que tem muitas informações, e eu acho que é basicamente por isso que eu demorei muito pra ler. Eu demorei quase um mês pra ler esse livro, mas também eu não fiquei focado só nessa história. Eu li várias histórias conforme eu lia essa daqui também. Esse aqui foi um livro que eu li por causa das minhas metas aleatórias que eu criei no ano passado. Esse aqui era o último livro que faltava. E agora no próximo vídeo, provavelmente, eu vou criar minhas próximas metas para 2025, no mesmo formato, fazendo as minhas metas aleatórias para 2025. E também vou comentar sobre as minhas metas de 2024. Esse ano eu consegui cumprir todas as minhas metas e eu fiquei muito feliz por isso. Bom, para A Dança da Água eu dei 4 estrelas e essa aqui é a capa comercial, eu esqueci de mostrar. Mas esse aqui talvez seja um livro que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Torturado pra mim. Porque Torturado foi um livro que eu terminei e falei assim, tá, mas qual que é o sentido de tudo isso? Por que que eu li isso, sendo que só tem um começo e tem um fim, mas o fim parece que é o meio da história? Não me entendi muito bem qual que é o sentido. Isso foi os sentimentos que eu tive quando eu terminei Torturado. Porém, hoje em dia, Torturado é um livro que mora, assim, de graça na minha cabeça. Toda hora eu tô pensando na história, apesar de ser um livro que tem o começo ali e tem o meio e o fim, e parece que não tem grandes acontecimentos. É um livro que ficou marcado e como eu tô sempre lembrando dele, ele cresceu muito forte dentro de mim. Talvez esse seja o mesmo caso de A Dança da Água. Mas vamos ver, porque eu também achei que esse seria o caso de Vidas Secas, mas eu acabei não gostando de Vidas Secas e até hoje, assim, não funcionou pra mim. Bom, esse livro aqui, no caso, eu gostei dele, então vai ser diferente de Vidas Secas, mas ele não é um livro favoritado. Eu dei 4 estrelas pra ele e recomendo bastante. Bom, esses foram os livros que eu li agora no mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo qual foi o melhor livro que você leu no mês de novembro, se tem algum livro que você quer me recomendar. E é isso. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima.